Bom, então, nesse ponto, né, nós estamos falando então de verdade e mentira, não é? Simulação e verificação dessas estruturas, tá certo? Da fragilidade dessas estruturas, verificação das estruturas como mentirosas, não é? E nessa análise a utilização desse tipo de argumentos que seria típico de norma anti-elisiva. Bom, e aí tem aqui agora os outros tipos de planejamento que não envolvem simulação. E aí por que eu estou falando isso? Porque sempre que a gente está falando de planejamento tributário, a primeira alegação que se fala é o seguinte: olha, a fiscalização exagera, lança a multa gravada porque sempre diz que o contribuinte é um mentiroso, não é? O contribuinte está simulando. Ora, há uma grande quantidade de acordos no Conselho de Contribuintes em que não se discute simulação. São situações abusivas, tá certo? Que são planejamentos que visam reduzir tributos, planejamentos abusivos, mas que o fiscal não acusa de simulação e o Conselho, o que fez? Ao verificar que o contribuinte estava tentando escapar da incidência de uma norma tributária, ele, por meio de interpretação, amplia essa incidência da norma para abranger aquele negócio jurídico abusivo. Então, tem uma série de casos nessa linha. Por exemplo, o caso Filipão, né, ficou famoso, é um técnico, né, da seleção brasileira. O que aconteceu nesse caso? O contribuinte, ao invés de contratar diretamente com o time de futebol, ele faz uma empresa, a empresa contrata com o time de futebol e a fiscalização lançou na pessoa física, dizendo que, olha, o contrato foi feito com a pessoa física, na verdade, é a pessoa física que presta o serviço e a pessoa física tem que ser tributada. Não se falou aqui em simulação. Não há acusação de fraude. O que aconteceu aqui? São tributados como rendimentos de pessoas físicas remunerações por serviços prestados, independentemente da denominação que se lhes dê. Ou seja, se tributa na pessoa física a remuneração do serviço prestado intuito persone. Se o serviço é intuito persone, se tributa na pessoa física, ainda que o contrato seja na pessoa jurídica. Não se falou em simulação. Valores correspondentes a rendimentos e proventos diversos, que sejam produtos de exercício regular de atividade comercial, são tributados na pessoa física. Outro acordo, esse é muito interessante, né, nesse caso da General Motors. Não é um planejamento de imposto de renda, é um planejamento de PIS/COFINS, e aqui se utilizou uma norma que não é tributária para resolver o caso. O que aconteceu? O contribuinte, ao invés de fazer a venda para a concessionária, e a concessionária fazer a venda para o particular, ele resolveu vender direto pela internet. Só que havia uma norma que impedia a venda direto pela internet, só em casos específicos. Mas essa norma era uma norma para proteger as concessionárias, não era uma norma para proteger o fisco originalmente. Era para dizer o seguinte, que as concessionárias, a montadora tem que vender obrigatoriamente para as concessionárias. Essa lei aqui de 79. E aí o Conselho entendeu que essa lei 6729 prevê a venda direta, não houve transferência de propriedade, e aí, no final, é inadmissível que, sendo a regra do contrato de concessão comercialização pela concessionária, é inadmissível que, por convenção, se estabelecesse o contrário sob o pretexto de definição de que seriam os compradores especiais. Ou seja, o contribuinte tentou, por meio de convenção, escapar da incidência de uma norma que determinava a venda indireta pela concessionária, e aí o Conselho aplicou essa norma, dizendo que essa norma é cogente, não pode ser flexibilizada por um contrato privado. É uma norma que tem que ser aplicada, ainda que o contribuinte a faça de uma outra maneira. Veja-se, não se falou em simulação, não se disse que a concessionária é que era a verdadeira compradora do veículo, não se falou em problema de falsidade. Houve aqui uma interpretação de uma norma que nem é direito tributário. Outra norma, outro caso interessante também do emprego do valor, também uma norma que tributa ao lucro no exterior, a tributação sempre quando o contribuinte, essa norma antiga foi revogada, mas a tributação era quando o contribuinte entregasse o valor, não é, ou empregasse o valor de alguma forma, e aí o contribuinte não se enquadra naquelas situações previstas em lei, mas faz um ato cuja substância econômica implica também em gozo daquele valor que está lá no exterior. E aí, o acórdão, não é? E aí, mais uma vez, o voto da conselheira Sandra Faroni, que transcreve o conselheiro Mário Junqueira,
que diz que o ordenamento jurídico tem suas bases muito mais ligadas a interpretações sistemáticas e finalísticas, a ensejar um conjunto sustentado em axiologia, do que as restritivas interpretações literais, não é? Não se alegou falsidade no contrato, a Câmara definiu o contribuinte, com base na interpretação literal, tentava se afastar da norma da 9532. Mais um caso, caso debêntures, né? Que também é um caso que se aplicou, o contribuinte fez um contrato de debêntures, e nesse contrato de debêntures ele praticamente entregava todo o lucro da empresa para uma empresa que era tributada de maneira mais favorável. E aqui, novamente, se aplicou uma norma que não tem menor, é uma norma antiga, não é? Que não é uma norma antielisiva, que é a norma que diz que as despesas só podem ser deduzidas se necessárias, se usuais à atividade da empresa, e que ela, com essa roupagem, ela acaba sendo utilizada como uma norma anti-elisão. Ela acaba sendo utilizada para impedir planejamentos abusivos, para dizer o seguinte, olha, despesas só podem ser aceitas, se aproxima muito do ato normal de gestão, né, lá da França, as despesas só podem ser deduzidas na medida em que forem necessárias e usuais à atividade da empresa. Isso é indeterminado e aí permite, mediante interpretação, que você escape dos planejamentos tributários abusivos. Se for adotada uma forma de negócio jurídico inusual, sem um real propósito negocial, o fisco pode a ele se opor. Não é? Mais uma vez, não há falsidade, a norma fixa o limite, além do qual o negócio jurídico não pode ter efeitos tributários. Esse caso é um caso muito famoso, né, que está aí é o caso do momento, né, que é o caso Eagle. Para quem não reside aqui no Brasil, é um caso que acho que tem interesse, porque acho que foi o primeiro caso em que o Conselho analisou com profundidade, eu acho que houve outros, mas nesse caso acho que o debate talvez tenha sido um pouco mais aprofundado, da utilização abusiva dos tratados para evitar a dupla tributação. O que o contribuinte faz? Ele mantém uma holding não operacional, não é, em um país com que o Brasil tem tratado, e aí ele, mediante a utilização desse tratado, ele faz de forma a não tributar os lucros do exterior aqui no Brasil e, em alguns momentos, também não tributar nada lá no país no exterior. Aqui o que foi interessante nesse caso também, que o fiscal não falou de fraude, não falou de simulação, mas ficou claro que o contribuinte fez essa estrutura para economizar tributo. Não é? E aí, o acordo diz assim, não pode a recorrente invocar em seu benefício o tratado a fim de obter uma economia de imposto decorrente de lucros aferidos por outra sociedade, os quais não fazem jus ao benefício em razão de sua situação. Não há como considerar o abrigo do Tratado Brasil-Espanha os lucros oferidos num terceiro país sem tratado, que tem apenas como passagem uns estados contratantes. Ou seja, as empresas operacionais, as lucrativas, não estavam no país com que o Brasil tem tratado. E ficou claro que essa estrutura ela foi feita para economizar tributo. Que é o que aconteceu. Interpretação do tratado para reduzir a sua abrangência. Não é?